Olá, boa tarde, boa noite a todos, ou bom dia para quem vai assistir aí, para meninada que vai assistir de noite, ou de manhã, ou de tarde, enfim. Eu vou fazer, a intencionalidade de fazer videoaula é pela impossibilidade de conter comunicação com vocês, já que vocês têm uma tutora, que é a Carol, e por vocês estarem compartilhando o celular, não haver celular para todos os alunos, e pela dificuldade de acesso aos meios, pelas as redes de dados. Lembrando que Claro, a partir de um cadastramento no seu site, se você entrar lá, www.claro.com.br, você consegue utilizar a internet desde que você observe e assista os anúncios. Eu acho que a cada 30 minutos se conecta ou uma hora. Então, é uma das possibilidades que você tem para utilizar dados móveis. Então, vamos estudar o Trilhas de Aprendizagem 2 do 7º ano de Geografia. Começa na página 178, atividade 1, analisando as mudanças na pirâmide etária brasileira. Então, lembre de uma pirâmide, né? O formato de uma pirâmide. Depois de pensar, aqui você tem uma seta, se você virá-la no sentido esquerdo, no sentido anti-horário, ela vai virar uma pirâmide. Então, imagine aí uma pirâmide etária que vai falar da quantidade, da idade populacional no país. Então, vamos começar? Trilhas de conhecimento. Os impactos decorrentes do processo de envelhecimento da população brasileira. Por que a população brasileira está envelhecendo? Por que eles estão envelhecendo? Aí você pode pedir ajuda do papai e perguntar: papai, na década de 60, de 70 e de 80, ou seja, 1970, 1980, 1990, as famílias tinham quantos filhos? Então, a família, um par, pai e mãe, tinha em torno de 5 a 6 a 7 filhos, algumas, excepcionalmente, 12, 10, outras 2, um casal. Hoje, no século XXI, você tem aproximadamente 1,68 filhos, 68% de um filho, desculpe, por família. Como que faz isso? Corta, professora, um filho no meio? Não, é que a gente junta a quantidade de nascidos vivos naquele determinado grupo populacional, né? Junta, então, a população total do Brasil e divide pelos casais. E aí a gente tem aproximadamente a média de filhos por família, tá certo? Os impactos decorrentes do processo de envelhecimento, qual é? E a gente pensa na previdência social, a gente pensa na falta, na ausência de mão de obra qualificada ou ainda braçal para o mercado de trabalho. Quem vai trabalhar? Quem vai substituir esses velhos que morreram e envelheceram se a população está diminuindo no país? É uma coisa a ser pensada, não? Então vamos lá. A sociedade brasileira deveria adquirir consciência sobre o real significado das novas realidades demográficas e seus desdobramentos sobre a formulação de políticas públicas orientadas a grupos sociais específicos. Para os idosos, a questão central será, então, garantir um sistema previdenciário que permita qualidade de vida e sobrevivência condigna em um país onde ser idoso é frequentemente um risco, visto que a sociedade ainda não está apta a lidar com o crescimento e as demandas desse grupo populacional específico. Na área da saúde, destacam-se ações relacionadas à ampliação e melhoria no atendimento, preparação de quadros técnicos e profissionais nos campos da geriatria, fisioterapia e terapia ocupacional, a manutenção da convivência por meio do lazer e do incentivo à continuidade no trabalho. Quando a gente pensa essas áreas profissionalizantes, seria então esses quadros técnicos, o profissional responsável geriatra, ele é responsável pelo cuidado dos idosos, a fisioterapeuta é responsável aí por cuidar da articulação dos ossos, do membro, dos nervos, né? E a terapia ocupacional é responsável por ocupar essas pessoas de maneira a um trabalho que seja prazeroso, adequado, que traga qualidade de vida a esses idosos. Os idosos cada vez mais estão sendo um peso significativo na estrutura populacional. A questão que se coloca é saber se a sociedade brasileira tem consciência das implicações dessa nova pressão populacional sobre a estrutura de serviços, alguns dos quais terão de ser ampliados, enquanto outros, criados,
de forma a atender adequadamente a essa nova clientela. A velhice não pode ser vista, portanto, como um término, para com recomeçar com características e valores próprios. É uma nova forma de olhar o mundo. Uma sociedade equilibrada seria aquela em que o exemplo dos idosos seria capaz de mostrar às novas gerações que os verdadeiros valores são os decorrentes da afetividade bem direcionada e da sabedoria, resgatando a solidariedade e o respeito àqueles que ajudaram a construir o mundo, tal como o conhecemos hoje. A fonte é do Celso Cardoso da Silva Simões, Relações entre as alterações históricas e dinâmica demográfica brasileira, políticas públicas e impactos futuros decorrentes do processo de envelhecimento da população. É um estudo feito para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2016. Vamos lá? Vamos praticar? Após a leitura do texto, você conheceu um pouco mais sobre o processo de envelhecimento da população brasileira? Agora você poderá exercitar os seus conhecimentos e poder de investigação para responder o que se pede abaixo. Vamos lá? Vamos pensar no envelhecimento da população? Então vamos exercitar o que você aprendeu. O que você aprendeu sobre o envelhecimento da população? Segundo o texto, o Brasil é um país onde ser idoso é frequentemente um risco, visto que a sociedade ainda não está apta a lidar com o crescimento e as demandas desse grupo populacional específico. A partir da leitura do texto de seus conhecimentos, escreva 2 exemplos que justificam a afirmativa. A gente pode pensar sobre a incapacidade de entender a fragilidade que um idoso passa a ter ao envelhecer, então, enfraquecimento dos membros, dos órgãos, até por desgaste e utilização desses membros, né, pela quantidade de anos vividos. E também a gente pensar que, por ser assim, a gente não consegue inseri-los de maneira adequada ao sistema predatório capitalista. Então, assim, pensar numa economia solidária que possa inserir esse idoso a trabalhar, talvez, ou numa carga reduzida de 4 horas de trabalho, para não deixar ele sem uma atividade que o faça exercitar a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, a sua memória, faz com que talvez essa pessoa possa ficar depressiva, ela possa fazer com que as doenças se potencializem, sobretudo as doenças crônicas, como diabetes, como bronquite, asma, doenças cardiovasculares. Então, pensar que essa sociedade que não lê, que não se atribui a se colocar no outro, a ser empático, impede e impossibilita que ele consiga entender e compreender essa fragilidade que o outro tem. Então, você fica a seu critério pensar, olha o papai e a mamãe em casa, o vovô e a vovó, né? Se você não está apto, a sociedade não está apta a lidar com o crescimento e as demandas desse grupo populacional que é específico, de que maneira você pode pensar políticas públicas que auxiliem também a esse idoso? Como que você pode ajudar esse idoso? Você pode pensar, olha aí, observe a tabela de distribuição do percentual da população por grandes grupos de idade no Brasil de 1980 a 2010. Olha aí, população, a distribuição da população por grandes grupos de idade. Aqui tem os grupos de idade, né? E aqui a evolução dos anos, 1950, 51, é isso? E aí você tem uma variação que vai até 2016. O azul representa de 0 a 14, o laranja de 15 a 64 e verde mais 65 anos. Isso seria uma pirâmide, né? A quantidade populacional, qual é o grupo populacional que eu tenho dentro dessa quantidade, né? Muito pouco. Quanto da população, então, é idosa? Olha como é pouquinho, né? Eu tenho poucos idosos aqui nessa faixa com mais de 65 anos. Agora, você tem uma outra grande quantidade entre 15 e 64 anos, que entra e pega uma faixa da idade de um idoso que ainda consegue desenvolver atividades úteis, né, no mercado de trabalho. Eu conheço pessoas que trabalham até os 60 anos. E você tem uma faixa pequena, menor, né, aproximadamente de 40%, de pessoas de 0 a 14 anos que talvez não foram inseridas no mercado de trabalho ainda.
não é uma população economicamente ativa, né? Eles chamam dessa maneira, colocam dessa maneira. Vamos lá? Vamos retomar, nós estávamos na página 178. Vamos retomar aqui os assuntos da aula de geografia. Bem, então, olhando o gráfico, com base na leitura da tabela, responda qual grupo de idade diminuiu percentualmente ao longo dos anos, né? Apresente uma hipótese que justifica a redução desse grupo de idade. Veja que o que reduziu ao longo do tempo foi mesmo a população jovem. Por quê? Por essa diminuição na quantidade de filhos por família. Se tinha 6, 5 filhos por família na década de 70, 80, 90, você passa a ter 2 filhos na década nos anos 2000 e nos anos 2010, né, no século 21 em diante. C. O grupo de idade de 65 anos e mais teve um crescimento ao longo dos anos. Qual o período que ele teve o maior crescimento? Então, a gente vai lá olhar o grupo com mais de 65 anos, né? Desculpe. O grupo, vamos lá, o grupo de idade de 65 e mais. Então, há mais de 65 anos, o verde. Então, teve um pequeno crescimento. E isso a gente atribui à indústria farmacêutica. Então, eu tenho um remedinho que vai permitir que o vovô consiga viver mais com aquela doença crônica que ele carrega ao longo da vida, tá certo? E aí você encontre outras justificativas a partir da leitura do texto. Exercício D. A partir da leitura do texto e da interpretação da tabela, apresente argumentos que justifiquem a afirmação. A população brasileira está em processo de envelhecimento. Está envelhecendo por quê? Porque a gente consegue controlar as doenças, fazer com que o idoso viva mais, enquanto eu diminuo a quantidade de filhos por casal pela uma própria demanda da sociedade. Hoje é mais caro sustentar uma criança, hoje o pai e a mãe está mais inserido no mercado de trabalho, na sua evolução intelectual enquanto pessoa, e ele acaba por deixar de lado a questão de ter os filhos, porque ele quer dar qualidade de vida para esses filhos. Então, ele tem menos filhos por família, até por conta mais do trabalho. E realize uma entrevista com alguém de sua família, ou algum conhecido com 60 anos ou mais de idade. Pode ser presencialmente ou por telefone. Melhor por telefone nesse momento, né? Não se esqueça do período de isolamento social devido ao Covid-19. Siga um roteiro para iniciar a conversa. Então, você pode pegar todas essas perguntas e colocá-las no caderno, uma embaixo da outra por linha. Então, aqui, por exemplo, nós vamos colocar quais serviços públicos você utiliza. Você vai perguntar para o idoso com mais de 60 anos. Aí você deixa 2 linhas embaixo. Vamos lá. Aqui. Como é a qualidade desses serviços? Você vai responder, ele vai responder, você escreve. Quais as sugestões para a melhoria desses serviços? Você então escreve. E assim, consecutivamente, você vai fazendo as perguntas, tá certo? Questão F. As projeções calculadas pelo IBGE apontam que o número de pessoas com 60 anos ou mais de idade passará de 19 milhões e meio, aproximadamente, para 66 milhões entre 2010 e 2050. O grupo de 0 a 14 anos de idade se reduzirá a 49, quase 50 milhões. Vai para 31 milhões. A partir da leitura do texto, aqui, gente, a gente pode... Deixa eu ler com vocês. Aqui é 49 milhões e 900 mil. Aqui é 31 milhões e 800 mil, tá? Aqui 66 milhões e 600 mil. A partir da leitura do texto e das projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, aponte 3 consequências socioeconômicas que poderão ocorrer em 2050 se não houver formulação de políticas públicas orientadas a esses grupos sociais específicos, idosos, crianças e adolescentes, né? A gente vai ter como consequência a ausência de pessoas qualificadas ou de mão de obra para o mercado de trabalho, sobretudo, né? Então, você pode pesquisar também. E as crianças, que a quantidade, você tem poucos filhos e muitos idosos, o que eu vou fazer para determinadas áreas técnicas ou ainda para determinadas profissões? Quem que eu vou colocar para empregar nesse trabalho, né? Então, aí vale uma pesquisa. G. Para entender a forma adequada e humana, a população idosa, a estrutura de serviços terá que ser ampliada. E, além disso, criar novos serviços. Então, vamos ser dinâmicos, vamos procurar outras alternativas, novas formas de trabalho. Home office é um. Vamos colocar as pessoas para trabalharem mais em casa. Isso vai trazer como consequência a diminuição do trânsito, da população na rua, da emissão de gases do efeito estufa. Eu vou ajudar e auxiliar as pessoas mais idosas que não conseguem, então, fazer mobilidade,
ter uma mobilidade ou ir e voltar do trabalho. E aí todo esse critério, toda essa argumentação é muito válida. Com base no texto, na entrevista, no seu cotidiano, justifique quais seriam as formas adequadas e humanas, tanto de âmbito pessoal quanto coletivo, para atender essa população de idosos. Então, depois de fazer a entrevista, você pode justificar quais seriam as formas adequadas e mais humanas, que pense nesse idoso que envelhece e que sofre, de repente, com doenças, tanto no âmbito individual dele, enquanto alguém que mora num grupo social. Então, não é só o vô da sua amiga, do seu amigo, do seu tio, da sua tia, que é o mesmo que o seu, mas também pensar nesse seu vizinho idoso, nessa sua vizinha idosa, tá certo? De que maneira a gente pode pensar tudo isso? Então, para saber mais sobre a pirâmide etária de diferentes unidades da federação, das regiões do Brasil, você tem dados aqui. O que eu queria pedir de perdão? Ele fala sobre pirâmide etária, mas ele não põe uma pirâmide, ele põe um gráfico de barras para você. Então, isso dificulta a sua leitura. Esse gráfico apresentado nessa apostila, ele deveria ser um gráfico, uma pirâmide, e não barreiras, né? Vamos colocar aqui, a professora vai ajudar você. Vamos colocar gráfico de pirâmide etária. Pirâmide. Será que aparece aí? Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Só um momento. Então, eu tenho a pirâmide. Deixa eu só um pouquinho aqui te ajudar. Deixa eu pegar mais captura de tela, mais uma aqui. Adicionar existente. Deixa eu pegar aqui. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Captura de tela. Vamos lá. Vamos tirar essa. Vamos ver se eu consigo adicionar aqui. Captura de janela aqui. Adicionar existente. Ok. Só um pouquinho. Vamos lá. Pesquisa. Tá aí. Aí está a pirâmide, tá certo? Isso seria uma pirâmide. Você deveria estudar a partir desse gráfico. Então, desculpe aí o erro feito pelo editor. É normal acontecer. E, então, até a próxima. Tá certo? Vamos lá. Beijo e uma boa noite.